Esta é uma tradução adaptada do livro Pense e Enriqueça, feita por Earl Nightingale. Aproveite! O objetivo desta gravação é falar sobre, e tentar condensar um dos livros mais incríveis já escritos, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Sem dúvida, este livro teve uma influência maior na vida, nas conquistas e na fortuna de mais indivíduos do que qualquer outra obra do gênero. Em todo o mundo livre, existem literalmente milhares de homens bem-sucedidos em todas as áreas de atuação que chegaram onde estão hoje porque um dia pegaram e compraram um exemplar de Pense e Enriqueça. Qual é o segredo deste livro incrível? Porque este livro, entre os milhares de livros de autoajuda, continua sendo gigante e imponente. Acho que para entender isso, você precisaria ter conhecido Napoleão Hill como eu. Ele certamente não foi o primeiro homem a se horrorizar com a pobreza, a luta aparentemente interminável e a falta de direção que via ao seu redor quando menino e jovem. Nem foi o primeiro a escrever sobre o assunto, mas possuía duas habilidades únicas e altamente desenvolvidas, raramente encontradas em um só homem. A primeira era a maneira como ele abordava o assunto. Napoleão Hill buscava as respostas para o sucesso da mesma forma que um cientista busca desvendar um segredo da natureza. Ele buscava a solução para a realização da mesma forma que Thomas Edison descobriu a solução para a lâmpada elétrica. Implacavelmente, incansavelmente, impactantemente, até que a verdade, que sempre esteve lá, lhe fosse revelada. Sua segunda habilidade importante era o dom ou a habilidade de escrever sobre suas descobertas. Elas foram apresentadas de tal forma que foram imediatamente compreendidas intelectualmente, mas o que talvez seja ainda mais importante para este assunto em particular, também foi a compreensão emocional. Quando a última página de Pense e Enriqueça foi lida, a mão que colocou o livro sobre a mesa era diferente. O homem que então se levantou e saiu para o mundo era diferente, um homem transformado. Sábios vêm dizendo isso há séculos, e mais recentemente Charles Assarami escreveu: a verdade é que a mente humana é um organismo tão real quanto qualquer músculo do corpo, mas muito maior em poder potencial. E, como uma fibra muscular, ela pode ser fortalecida para levar a conquistas inimagináveis. Portanto, está a verdade na qual Pense e Enriqueça se baseia. Se você sabe o que quer e se o deseja com força suficiente para reunir o tipo de persistência que simplesmente não pode ser interrompida, você certamente o alcançará. Controlando sua mente, você pode controlar seu destino aqui na Terra. Como este é o nosso fundamento, vamos lá. Falaremos sobre os famosos 13 passos comprovados para a riqueza de Napoleão Hill, encontrados em seu livro Pense e Enriqueça. Lembrando, é claro, que riqueza é tudo aquilo que você deseja. E aqui, permita-me destacar 2 pontos importantes. O primeiro é que, sempre que ouvir esta gravação, tenha um caderno à mão e faça anotações à medida que avançamos. O segundo é que esta gravação foi produzida para seu uso pessoal, para acompanhá-lo em sua própria jornada emocionante. Ao passar essa gravação para um grupo, só será de ajuda temporária. Certifique-se de ter uma forma pessoal para acessar e ouvir repetidamente, principalmente naqueles momentos em que você sentir que está se desviando do caminho. E agora, os famosos 13 princípios de Napoleão Hill. O primeiro princípio, o desejo, é o ponto de partida para todas as conquistas, o primeiro passo rumo à riqueza. Mas é aqui que muitas vezes encontramos um obstáculo. A pessoa diz: eu sei o que desejo, mas posso conseguir? Abordaremos essa questão da dúvida mais tarde, mas de uma vez por todas, vamos esclarecer este ponto, se você pode ou não realizar aquilo que deseja com todo o seu coração. Acho que isso foi melhor expresso por Emerson, que escreveu: não há nada de caprichoso na natureza. E a implantação de um desejo indica que sua satisfação está na constituição da criatura que o sente. Em outras palavras, você não teria o desejo a menos que você seja capaz de realizá-lo. Cada um de nós tem um regulador interno e nossos desejos são modificados por nossas habilidades e inclinações, seja o que for que você deseje de todo o coração. Entenda de uma vez por todas que isso pode e deve ser seu. Em Pense e Enriqueça, Napoleão Hill cita exemplo após exemplo de porque seu desejo ardente nada mais é do que uma imagem precisa do que você um dia se tornará. Então, aqui mesmo, estabeleça firmemente em sua mente aquilo que você deseja mais do que qualquer outra coisa, pois como Helvétius disse, ao aniquilar os desejos, você aniquila a mente. Todo homem sem paixões não tem dentro de si nenhum princípio de ação nem motivo para agir. Uma boa maneira de determinar se você realmente tem um desejo ardente é examinar a maneira como você o busca. Se você busca aquilo que pensa que deseja de forma hesitante e tímida, numa tentativa de jogar pelo seguro, você não tem um desejo ardente de verdade. Você não consegue chegar à segunda base se mantiver um pé na primeira, mas se você estiver disposto a queimar suas pontes e dizer de uma vez por todas: é isso aí, é isso que eu vou fazer e eu nunca vou recuar, eu nunca vou voltar atrás. Então você tem o tipo de desejo que só pode terminar em sucesso,
é preciso esse tipo de determinação para ser capaz de continuar se levantando após as quedas. Você está fadado às únicas pessoas que não cometem erros. São aquelas que nunca tentam nada, os tímidos alimentadores na lagoa que nunca se aventuram no vasto e profundo mar. Além disso, embora esses princípios funcionem para qualquer coisa, você pode querer uma vida familiar mais harmoniosa ou uma carreira mais bem-sucedida. Para o nosso exemplo, digamos que seu desejo seja mais dinheiro para cuidar melhor de sua família e prover para seus anos futuros, para obter sua parte da prosperidade que está por vir. Napoleão Hill nos dá 6 passos práticos definidos a seguir. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não é suficiente simplesmente dizer eu quero muito dinheiro, seja definitivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para a definição, que será descrita em um princípio subsequente. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe algo como algo por nada. Terceiro, estabeleça uma data definida para quando pretende possuir o dinheiro que deseja. E, quarto, crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente, esteja pronto ou não para colocar este plano em ação. Quinto, escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que pretende adquirir, indique o prazo para sua aquisição, declare o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumulá-lo. Sexto, leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez pouco antes de se deitar à noite e uma vez ao acordar pela manhã. Enquanto lê, veja, sinta e acredite em si mesmo já na posse da quantia de dinheiro ou qualquer que seja seu objetivo. É importante que você siga estas instruções à risca. Repita esta parte do registro até que a tenha memorizada a seu contento, pois este é de longe o mais importante dos 13 princípios e este capítulo do livro termina com estas palavras. Através de algum princípio estranho e poderoso de química mental, que ele nunca divulgou, a natureza se manifesta no ímpeto de um desejo tão profundo que desconhece a palavra impossível e se recusa a aceitar a realidade do fracasso. O segundo princípio é a fé. Você nunca teria sequer pensado em seu principal desejo se a fé não estivesse impulsionando sua mente. E se você achar difícil às vezes ter fé em si mesmo, pode ter certeza de que você pode ter fé nesses princípios. Napoleão Hill escreve: a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmações ou instruções repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão consciente. Autossugestão consciente significa simplesmente uma sugestão de você para você mesmo, assim como uma autobiografia, uma biografia escrita pela pessoa sobre a qual se trata. Ao obter uma imagem mental de si mesmo, já tendo realizado seu principal desejo repetidamente, você reunirá a fé que precisa. A fé é vital para a realização. O imperador Napoleão disse certa vez: toda a estrutura escolástica cai como um edifício em ruínas diante de uma única palavra: fé. Pascal disse: a fé afirma muitas coisas sobre as quais os sentidos se calam, mas nada que eles neguem. Ela é superior ao seu testemunho, mas nunca oposta a ele. Goethe disse: as épocas da fé são epopeias de frutificação, mas as épocas de incredulidade, por mais brilhantes que sejam, são desprovidas de todo bem permanente. E Schlegel coloca isso na vida real. Toda grande empreitada começa e dá seu primeiro passo com fé. Tenha fé de que você pode realizar aquilo que busca, pois você nunca teria decidido por isso a menos que fosse destinado a você realizar. Em seu capítulo sobre fé, Napoleão Hill nos dá uma fórmula de autoconfiança. Primeiro, sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação persistente e contínua para alcançá-lo e prometo, aqui e agora, realizar tal ação. Segundo, percebo que os pensamentos dominantes da minha mente eventualmente se reproduzirão em ação física externa e gradualmente se transformarão em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que pretendo me tornar, criando assim em minha mente uma imagem mental clara dessa pessoa. Terceiro, sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu persistentemente mantenha em minha mente eventualmente buscará expressão por meio de algum meio prático de alcançar o objetivo por trás disso. Portanto, dedicarei 10 minutos diariamente a exigir em mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo de vida e nunca pararei de tentar até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Quinto, compreendo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode perdurar a menos que seja construída sobre a verdade e a justiça. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os que forem afetados. Terei sucesso atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servirem por causa da minha disposição em servir aos outros. Eliminarei o ódio, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo desenvolvendo amor por toda a humanidade. Porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros nunca poderá me trazer sucesso.
Farei com que outros acreditem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. Ao reler Pense e Enriqueça para que pudesse escrever esta condensação para a gravação, fui atingido novamente por este grande capítulo sobre fé, particularmente pelos exemplos de como alguns dos maiores homens do mundo realizaram o que parecia impossível através da fé. O terceiro princípio é a autossugestão. O livro nos ensina como, por meio da sugestão repetida, a mente subconsciente pode trabalhar a nosso favor. Trata-se da capacidade de concentrar a mente em um desejo ardente até que o subconsciente o aceite como fato e comece a elaborar maneiras de concretizá-lo. É aqui que surgem os palpites, lampejos repentinos de pensamento ou inspiração. Orientação. As instruções dadas em relação aos 6 passos do segundo capítulo serão agora resumidas e combinadas com os princípios abordados no capítulo de Napoleão Hill sobre autossugestão. Primeiro, encontre um lugar tranquilo, talvez na cama à noite. Feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras, a declaração escrita da quantia de dinheiro que pretende acumular ou uma reafirmação cuidadosa de qualquer que seja seu objetivo, o prazo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou produto que pretende oferecer em troca do dinheiro. Ao executar essas instruções, visualize-se já em posse de seu objetivo. Por exemplo, suponha que você pretenda acumular $100.000 até o 1º de junho, daqui a 5 meses, e que pretenda prestar serviços pessoais em troca do dinheiro. Na qualidade de vendedor, sua declaração escrita de propósito deve ser semelhante à seguinte: até o 1º dia de 1º de junho, aconteça o que acontecer, terei em minha posse $100.000, que me serão recebidos em várias quantias ao longo do tempo. Em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz, oferecendo a maior quantidade possível e a melhor qualidade de serviço possível na qualidade de vendedor de... E aqui descreva o produto ou serviço que pretende vender ou o que quer que você faça para viver. Acredito que terei esse dinheiro em minha posse. Minha fé é tão forte que agora posso ver esse dinheiro diante dos meus olhos, posso tocá-lo com as minhas mãos. É uma transferência que me aguarda no momento e na proporção em que eu prestar o serviço que pretendo oferecer em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei esse plano quando o receber. Segundo, repita este programa noite e manhã até que você possa ver em sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. Terceiro, coloque uma cópia escrita de sua declaração onde você possa vê-la noite e manhã e lê-la logo antes de se deitar e ao acordar. Até que tenha sido memorizado, ao executar essas instruções, você está aplicando o princípio da autossugestão. O quarto princípio é o conhecimento especializado. É aqui que acredito que Napoleão Hill faz uma observação muito importante. Conhecimento é poder somente na medida em que é organizado em um plano de ação definido e direcionado a um fim definido. Para citar o livro, antes que você possa ter certeza de sua capacidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário, você precisará de conhecimento especializado do serviço, produto ou profissão que pretende oferecer em troca de fortuna. Talvez você precise de muito mais conhecimento especializado do que tem a capacidade ou a inclinação para adquirir, e isso deve ser verdade. Você pode superar suas fraquezas com a ajuda do seu grupo de mentores, mais sobre isso adiante, mas por enquanto perceba que você deve aprender tudo o que puder sobre sua especialidade. Reserve um horário definido todos os dias para aprender mais sobre o que você faz para viver. Faça os cursos oferecidos sobre o seu assunto e associe-se a pessoas que conhecem bem o seu negócio. 5. Imaginação. O quinto princípio é a imaginação. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos criados pelo homem são concebidos. O impulso, o desejo, ganha forma e ação com auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo o que imaginar, como diz e ensina Napoleão Hill, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A única limitação do homem, dentro da razão, reside no desenvolvimento e uso de sua imaginação e na subsequente motivação para a ação. Os grandes líderes dos negócios, da indústria, das finanças e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram o poder da automotivação. Aliás, um dos melhores livros já escritos sobre este assunto, se não o melhor, é Sucesso através de uma atitude mental positiva, de Napoleão Hill e W. Clement Stone. Ao realizar seu trabalho diário, pense constantemente em maneiras de fazê-lo melhor e com mais eficiência. Pense nas mudanças inevitáveis. Elas podem ser feitas agora? E se você se sentir limitado, lembre-se das palavras do falecido Frank Lloyd Wright: a raça humana construiu com mais nobreza quando as limitações eram maiores e, portanto, quando mais se exigia a imaginação para construir tudo. As limitações parecem ter sido sempre as melhores amigas da arquitetura. Ao construir seu futuro a partir deste ponto, não se preocupe com as limitações, mas lembre-se de que elas podem ser suas melhores amigas, já que exigem imaginação para que possa superá-las. E como disse Beecher,
A alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. O sexto princípio é o planejamento organizado. Você já decidiu qual é o seu desejo, qual é o seu objetivo. Agora, vamos organizar o plano para alcançá-lo, dentro do prazo. Deixe-me citar novamente: pense e enriqueça. Você aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de desejo. O desejo inicia sua jornada do abstrato para o concreto na oficina da imaginação, onde os planos para sua transição são criados e organizados. Anteriormente, você foi instruído a dar 6 passos práticos definidos como seu primeiro movimento para traduzir o desejo por qualquer coisa que você queira em seu equivalente físico. Uma dessas etapas é a formulação de um plano ou planos práticos definidos por meio dos quais essa transformação possa ser realizada. 1. Alice a uma ou mais pessoas, um grupo com quantas pessoas você precisar para a criação e execução do seu plano ou planos para a acumulação do dinheiro que você estabeleceu como sua meta. 2. Utilizando o princípio da mente mestra, isso é importante. 3. Antes de formar sua aliança de mente mestra, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros individuais do seu grupo em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma forma de compensação, embora esta nem sempre seja em dinheiro. 4. Combine de se encontrar com os membros do seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana e com mais frequência, se possível, até que vocês tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a realização da sua meta. 5. Mantenha perfeita harmonia entre você e cada membro do seu grupo de mente mestra. Lembre-se destes fatos. Primeiro, você está envolvido em um empreendimento de grande importância para você. Para ter certeza do sucesso, você deve ter planos impecáveis. Segundo, você deve ter a vantagem da experiência, educação, habilidade inata e imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos seguidos por todas as pessoas. Quem se destacou da média trabalha nisso até ter um plano formal bem executado para atingir seu objetivo. Dessa forma, você nunca fica confuso ou se perguntando o que deve fazer. Em seguida, todas as manhãs você sabe exatamente o que vai fazer e por quê. É neste capítulo de Pense e Enriqueça que Napoleão Hill nos apresenta suas 11 qualidades de liderança. 1. Coragem inabalável. 2. Autocontrole. 3. Um aguçado senso de justiça. 4. Firmeza de decisão. 5. Firmeza de planos. 6. O hábito de fazer mais do que o combinado. 7. Uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensão. 9. Domínio dos detalhes. 10. Disposição para assumir total responsabilidade. E 11. Cooperação. O capítulo sobre planejamento organizado é um dos maiores e mais importantes do livro. É evidente que um homem sem um plano a seguir é como um navio sem rumo, sem ter para onde ir, com o desastre como uma probabilidade. O sétimo princípio é decisão, o domínio da procrastinação. Para citar uma análise precisa de mais de 25.000 homens e mulheres que experimentaram o fracasso, revelou-se que a falta de decisão estava entre as 30 principais causas de fracasso. Isso não é uma mera afirmação teórica, é um fato. A procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que todo homem deve vencer. A análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima da marca de $1 milhão revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente e de mudá-las lentamente, caso fossem alteradas. Pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões, se é que o fazem, muito lentamente, e de mudá-las rápida e frequentemente. Um objetivo definido facilita muito a tomada de decisões rápidas. Napoleão Hill dá muitos exemplos, um dos quais é o caso de Henry Ford. Uma das qualidades mais marcantes de Henry Ford era seu hábito de tomar decisões rápida e definitivamente e mudá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada no falecido Sr. Ford que lhe rendeu a reputação de obstinado. Foi essa qualidade que levou o Sr. Ford a continuar a fabricar seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, mas, para a época, o mais prático. Quando todos os seus conselheiros e muitos dos compradores do carro pressionavam para mudá-lo, talvez ele tenha demorado demais para fazer a mudança. Mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão rendeu uma enorme fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária, e a empresa certamente sofreu as consequências por isso. Quando você toma uma decisão, mantenha-se firme nela. A maioria das pessoas que não conseguem atingir o sucesso geralmente são facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros, facilmente manipuláveis. Elas permitem que os jornais e os vizinhos fofoqueiros pensem por elas. Opiniões são as mercadorias mais baratas da Terra. Mantenha seu próprio conselho.
Quando você começar a colocar em prática os princípios que estamos descrevendo aqui, tomando suas próprias decisões e seguindo-as, não confie em ninguém, exceto nos membros do seu grupo de mentores, e seja muito cuidadoso na seleção deste grupo, escolhendo apenas aqueles que estarão em completa sintonia e harmonia com seu propósito. Amigos próximos e parentes, mesmo sem intenção, muitas vezes prejudicam alguém por meio de opiniões e, às vezes, por meio do ridículo. Milhares de homens e mulheres carregam complexos de inferioridade por toda a vida porque alguma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu sua confiança por meio de opiniões ou ridicularização. Se uma decisão vale alguma coisa, vale a pena persistir até que ela esteja completamente resolvida. O oitavo princípio: persistência. Napoleão Hill define persistência como o poder da vontade. Força de vontade e desejo, quando combinados adequadamente, formam uma dupla irresistível. A persistência para um indivíduo é como roubar carbono em incontáveis milhares de casos. A persistência se mostrou como a diferença entre o sucesso e o fracasso. É essa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a maioria de alcançar grandes feitos. Eles tentam algo, mas assim que as coisas ficam difíceis, desistem. A experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria dos homens. É uma fraqueza que pode ser superada com esforço. Se você deseja alcançar o que definiu para si mesmo, deve formar o hábito da persistência. As coisas ficarão difíceis, parecerá que não há mais razão para continuar. Tudo dentro de você dirá para desistir, para parar de tentar. E é exatamente aqui que os homens são separados dos meninos. É aqui que, se você se esforçar ao máximo e continuar, o céu se abrirá e você começará a ver os primeiros sinais da abundância que lhe será concedida, porque você teve a coragem de persistir. Com a persistência, virá o sucesso. A persistência é um estado de espírito e, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, a persistência se baseia em causas definidas, entre elas: 1. Definição de propósito. Saber o que você quer deseja. 2. Desejo. 3. Autoconfiança. 4. Definição de planos. 5. Conhecimento preciso. Saber que seu plano é sólido. 6. Cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação harmoniosa com os outros tendem a desenvolver a persistência. 7. Força de vontade. 8. Hábito. A persistência é o resultado direto do hábito. 9º princípio: o poder da mente mestra. É nesta seção que Napoleão Hill descreve a importância de formar um grupo de indivíduos que simpatizem com o seu desejo. Eles podem ser indivíduos com planos semelhantes. Um grupo de mentes mestras pode ser composto por 2 ou mais indivíduos. Duas mentes nunca se unem sem que isso crie uma terceira força invisível e intangível que pode ser comparada a uma terceira mente. Você já deve ter percebido muitas vezes que, ao discutir algo com outra pessoa, de repente surgem boas ideias como resultado dessa associação, ideias que você não teria tido sem essa associação. O mesmo acontece com a outra pessoa. Muitas boas ideias nasceram em mentes individuais como resultado de encontros em comitê. Associar-se ao seu grupo de mentes mestras não significa deixar que outros pensem por você. Longe disso, significa estimular seu próprio pensamento por meio da associação com outras mentes. Ninguém sabe tudo. Quanto mais mentes afins você reunir e, por afins, quero dizer trabalhando por um propósito comum, mais informações relacionadas estarão disponíveis, e grandes ideias são uma combinação de informações relacionadas. Portanto, escolha um membro do seu grupo de mentes mestras com cuidado. Certifique-se de que sejam pessoas que você respeita, trabalhadoras e conscienciosas de que vocês se divertirão e todos vocês alcançarão seus objetivos muito mais cedo. O 10º princípio: entusiasmo. O entusiasmo que vem da canalização de todos os impulsos corporais em atividades positivas e proveitosas. É neste capítulo que Napoleão Hill descreve a importância do cônjuge na conquista de um objetivo valioso. Parecia bastante significativo para o Sr. Hill que praticamente todo grande líder fosse um homem cujas conquistas foram amplamente inspiradas por uma mulher. Quando as coisas ficarem difíceis, e pode ter certeza de que ficarão, você poderá ser abandonado por aqueles que considerava amigos, mas se você tiver um bom cônjuge, nunca estará sozinho. Essa pessoa estará disposta a recomeçar, se necessário, e lhe dará um novo entusiasmo que vem da fé que ela tem em você. Ter alguém para amar é ter alguém com quem compartilhar seu sucesso e suas conquistas, alguém que lhe dê o reconhecimento que todos nós precisamos de vez em quando. Pode-se ter sucesso sem cônjuge e família, mas toda verdadeira alegria é removida. Cuide dessa pessoa e de seus filhos como seus maiores bens. O 11º princípio está relacionado à mente subconsciente.
A mente subconsciente consiste de um campo de consciência no qual cada impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer um dos 5 sentidos é classificado e registrado, e do qual os pensamentos podem ser recuperados ou retirados como cartas podem ser retiradas de um arquivo. Ela recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos, independentemente de sua natureza. Você pode voluntariamente plantar em sua mente subconsciente qualquer plano, pensamento ou propósito que desejar traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes que foram misturados com sentimentos emocionais, como a fé. Sua mente subconsciente trabalha dia e noite por meio de um método de procedimento desconhecido pelo homem. A mente subconsciente se vale das forças da inteligência infinita para o poder com que transmuta voluntariamente os desejos de alguém em seu equivalente físico, utilizando sempre os meios mais práticos pelos quais esse fim pode ser alcançado. Você não pode controlar totalmente sua mente subconsciente, mas pode voluntariamente entregar a ela qualquer plano, desejo ou propósito que desejar transformar em forma concreta. Ninguém sabe muito sobre o que chamamos de mente subconsciente ou inconsciente. Sabemos que ela é incalculavelmente poderosa e pode resolver nossos problemas se usarmos isso da maneira correta, e a melhor maneira é manter em sua mente consciente, o máximo possível, uma imagem clara de si mesmo já tendo alcançado seu objetivo. Você sabe o que quer, defina-o claramente e projete-o na tela de cinema da sua mente. Mantenha essa imagem, veja-se fazendo as coisas e tendo as coisas que terá quando seu objetivo for alcançado. Faça isso o máximo possível enquanto realiza seu trabalho diário e, particularmente, à noite, pouco antes de dormir, e a primeira coisa que você faz ao acordar. Enquanto faz isso, seu subconsciente começará a guiá-lo da maneira mais lógica em direção ao seu objetivo. Não lute contra ele, siga seus palpites repentinos, as ideias que vêm à sua mente, sabendo que é o seu subconsciente tentando chegar à sua mente consciente. Se você continuar com isso, ficará surpreso e encantado com as ideias maravilhosas que parecem surgir do nada. No próximo princípio, falaremos mais sobre esse sexto sentido que parece controlar a vida dos grandes homens e mulheres, mas ele vem de um acionamento sistemático da mente subconsciente. As vidas dos grandes homens e mulheres, que parecem milagrosas para a pessoa comum, nada mais são do que a realização de seus desejos ardentes através do poder de suas mentes subconscientes. O tempo não significa nada para o seu subconsciente. Um homem poderia trabalhar constantemente em seu emprego por 40 anos e não realizar tanto quanto é possível em 3 ou 4 anos. Através do funcionamento adequado deste princípio, sua mente subconsciente não pode permanecer ociosa. Se você não plantar desejos em sua mente subconsciente, ela se alimentará dos pensamentos que alcançam como resultado de sua negligência. Lembre-se de que você está vivendo diariamente em meio a todo tipo de impulsos de pensamento que atingem sua mente subconsciente sem que você perceba. Alguns desses impulsos são negativos, outros positivos. Você agora está empenhado em tentar interromper o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar voluntariamente sua mente subconsciente por meio de impulsos positivos de desejo. Quando você conseguir isso, possuirá a chave que abre a porta para sua mente subconsciente. Bulvar escreveu: o homem que se destaca entre seus semelhantes é aquele que, desde cedo, discerne claramente seu objetivo e habitualmente direciona seus poderes para ele. Até mesmo o próprio gênio nada mais é do que uma observação apurada, fortalecida pela firmeza de propósito. Todo homem que observa atentamente e se resolve com firmeza, inconscientemente se torna um gênio. A palavra-chave aqui é inconscientemente. Saiba o que você quer, decida de uma vez por todas que será seu, permaneça firme no curso, impulsionado pela fé, e sua mente subconsciente ou inconsciente fará o resto. O 12º princípio tem a ver com o cérebro. Se você tivesse acesso a toda a riqueza do mundo e pegasse um centavo, estaria fazendo exatamente o que muito provavelmente já vem fazendo ao usar seu cérebro. Nada no mundo é mais lamentável do que a incompreensão, por parte da pessoa comum, do poder do seu cérebro e das mentes às quais ele está conectado. O consciente e o subconsciente que você possui em seu cérebro são a força mais maravilhosa, milagrosa e inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Considere, por exemplo, o fato de que o número de linhas que conectam as células cerebrais umas às outras é da ordem de 15 milhões de cifras. Foi determinado que existem de 10 a 14 bilhões de células no córtex cerebral humano médio. É inconcebível que tal rede de mecanismos intrincados exista com o único propósito de realizar as funções físicas inerentes ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Este é o mecanismo que nos deu o avião supersônico, nossas sondas espaciais de longo alcance, as ciências, as artes, tudo o que conhecemos e usamos hoje e usaremos amanhã, eclodiu desta pequena massa cinzenta que cada um de nós carrega consigo.
Você pode duvidar, mesmo por um momento, que pode trazer a você e ao seus tudo o que desejam aqui na Terra. É claro que pode, se você reconhecer seu poder como indivíduo e parar de agir como aqueles que nunca sequer pensaram nisso. Dê a ele a tarefa que você decidiu realizar e observe-o lidar com ela. O 13º e último princípio é o chamado de sexto sentido. O sexto sentido pode ser descrito como o sentido através do qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente, sem qualquer esforço ou exigência por parte do indivíduo. Este princípio é o ápice da filosofia. Ele só pode ser assimilado, compreendido e aplicado dominando-se primeiro os outros 12 princípios. O sexto sentido é aquela porção da mente subconsciente que tem sido chamada de imaginação criativa. Também tem sido chamada de receptora, através da qual ideias, planos e pensamentos surgem na mente. Esses lampejos são às vezes chamados de palpites ou inspirações. O sexto sentido desafia a descrição. Não pode ser descrito a uma pessoa que não dominou os outros princípios desta filosofia, porque tal pessoa não tem conhecimento nem experiência com os quais o sexto sentido possa ser comparado. O sexto sentido não é algo que se possa tirar e colocar à vontade. É preciso habilidade para usar esse grande poder. Surge lentamente através da aplicação dos outros princípios que delineamos. Muitas pessoas chegam a um conhecimento prático do sexto sentido mesmo antes dos 40 anos, mas, mais frequentemente, o conhecimento não está disponível até que a pessoa tenha bem mais de 50 anos, e isso porque as forças espirituais com as quais o sexto sentido está tão intimamente relacionado geralmente não amadurecem e se tornam utilizáveis, exceto por meio de anos de meditação, autoexame e reflexão profunda. Mas comece a desenvolvê-lo agora, aplicando os princípios que discutimos aqui. Lembre-se, o homem não pode criar nada que não conceba primeiro na forma de um impulso de pensamento. Os impulsos de pensamento do homem começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Mantenha o medo longe de sua mente, concentrando-se na imagem mental de seu objetivo, seu maior desejo atual. Gostaria de mencionar que o livro Pense e Enriqueça possui mais endossos de grandes homens que conheciam sua verdade do que qualquer outro livro do gênero já escrito. Abordarei apenas alguns. Todos esses grandes homens endossaram os princípios de Napoleão Hill, o ex-presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft. F.W. Woolworth escreveu que construiu sua grande rede de lojas aplicando muitos desses princípios. Robert Dollar, que construiu a grande Dollar Shine Line, escreveu: se eu tivesse tido essa filosofia há 50 anos, suponho que eu pudesse ter realizado tudo o que realizei em menos da metade do tempo. Espero sinceramente que o mundo descubra e recompense você. Samuel Gompers escreveu que o domínio desses princípios é o equivalente a uma pólice de seguro contra o fracasso. O presidente Woodrow Wilson, John Vanamaker, o príncipe mercante, escreveu: sei que seus fundamentos são sólidos porque os aplico em meus negócios há mais de 30 anos. George Eastman, Thomas Edison, Luther Burbank, Theodore Roosevelt, E. M. Stapler, John D. Rockefeller. Acho que você sabe que o endosso desses grandes homens não poderia ter sido comprado com todo o dinheiro do mundo. O que discutimos aqui pode mudar sua vida, pode lhe trazer tudo o que vale a pena na vida para você e sua família. Afaste-se da média, da mediocridade, e trace seu caminho em direção ao sonho do seu coração. Esses 13 princípios nunca o decepcionarão, contanto que você os utilize. E agora, é com grande prazer que lhes apresento o próprio autor, Napoleão Hill. Obrigado, amigo. A mensagem que vocês, que estão ouvindo, acabaram de escutar, os colocou a apenas 3 passos do segredo supremo do sucesso. O mesmo segredo que trouxe felicidade, paz de espírito e sucesso financeiro a milhares de pessoas que leram Pense e Enriqueça. O mesmo segredo que transformou simples atendentes em mestres de vendas. E o mesmo segredo que trouxe amizade, amor e casamento a homens e mulheres que foram cativados pelos 13 princípios recém-descritos. Se você deseja as melhores coisas da vida, ou não estaria ouvindo esta gravação, venha comigo e eu o ajudarei a traçar seu caminho para que você possa adquirir tudo o que mais deseja na vida, seguindo estas instruções. 1. Condicione sua mente subconsciente para trabalhar a seu favor enquanto você dorme e também quando está acordado. Você pode fazer isso ouvindo esta gravação todas as noites, pouco antes de dormir. Depois de ouvi-lo, escreva uma declaração clara do que deseja realizar no dia seguinte e peça à sua mente subconsciente que trabalhe durante a noite e lhe forneça o plano necessário para alcançar seu objetivo. 2. Forme um grupo de mentes mestras, de 2 ou mais pessoas que lhe sejam próximas. Podem ser membros da sua família, seus colegas de negócios ou profissionais, ou pessoas que trabalham onde você é empregado. Ouça essa gravação na presença delas pelo menos uma vez por semana. Depois disso,
Participe de uma discussão amigável em grupo sobre os 13 princípios do sucesso e peça a cada pessoa do grupo que participe e busque ideias inspiradoras que possam ajudá-la a ter mais sucesso. 3. Começando agora, cultive o hábito de prestar mais e melhor serviço do que o esperado de você, e faça isso com uma atitude mental positiva e agradável. Isso lhe trará amigos, aumentará o valor dos seus serviços e atrairá oportunidades pelas quais você poderá obter da vida tudo o que mais deseja. Siga estas instruções à risca e certamente verá o dia em que poderá expressar uma oração de gratidão por ter tido o privilégio de ouvir e agir de acordo com a mensagem transmitida por meio desta gravação. E agora, permita-me estender a mão através do espaço e do tempo que nos separam e oferecer-lhe uma mão de amizade e uma oração sincera para que você seja abençoado com uma vida mais rica e plena por causa desta mensagem. Uma grande oportunidade pode estar bem onde você está agora. Siga estas instruções fielmente e ela se revelará a você. Este é um ditado de Napoleão Hill: não procure por oportunidades distantes, mas reconheça-as e abrace-as exatamente onde você está.